Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que descomplicamos o futebol, sempre com a coligação vencedora do documentário, Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Estamos já neste janeiro de CAN e de Taça da Ásia, para o que daremos um saltinho a essas paragens, mas primeiro vamos analisar a última jornada da primeira volta do campeonato, com triunfos de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto. Este último frente a um Sporting Braga que atravessa um momento complicado. Vamos também olhar para o sorteio da Taça de Portugal, que definiu já o caminho das meias finais e da final rumo à partida decisiva no Jamor. Mas primeiro arranquemos pelo campeonato, pelo Estádio do Dragão, onde se disputou o confronto de cartaz do fim de semana. O Futebol Clube do Porto bateu o Sporting Braga por 2-0 e numa semana o ambiente parece ter mudado um pouco nos azuis e brancos. Há dias, com o empate no Bessa, havia muitas dúvidas em torno dos portistas, mas no Estoril, primeiro e frente ao Sporting Braga, depois Conceição deu uma volta à equipa. Juntou Varela e Nico Gonzalez na base do meio-campo, colocou Chico Conceição, Pepe e Galeno no apoio a Evanilson, que continua com uma grande regularidade goleadora. Tomás, Ruben Amorim, está sempre a dizer que no futebol as coisas mudam muito, muito rápido, e numa semana parece haver aqui indícios de mudança no Futebol Clube do Porto. Completamente, e fico genuinamente surpreendido por Conceição ter demorado tanto tempo a dar o braço a torcer ou a reconhecer que esta equipa podia aproximar o Porto, em primeiro lugar, de uma melhoria exibicional e com isso, claro, os resultados a acompanhar. Vamos ver de que forma esta equipa consegue crescer. Depois há que perceber como é que funcionará no regresso de Taremi, que tem estatuto para ser, obviamente, titular, e isso mudaria um pouco o cenário. Mas voltará a 3 meses de acabar contrato. É isso, também... é isso. Pode pesar um bocadinho nas opções de Sérgio Conceição. Nesta fase, e com Taremi ausente na Taça Asiática, houve aqui uma ligeira mudança em termos de estrutura e, sobretudo, a aposta em jogadores que estão a elevar o nível do Futebol Clube do Porto. Em vez de ter um 4-2-3-1 com Taremi no suporte a Evanilson, há uma espécie de 4-3-3, embora os comportamentos se aproximem muitas vezes de um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, porque Nico Gonzalez é o interior à esquerda de Alan Varela e recua muitas vezes para pegar na bola sobre a esquerda e fazer essa ligação. É um médio com muito mais segurança no passe, que desvia, ou seja, o foco não está completamente em Alan Varela no início da construção do Porto, e com isto, e falámos aqui tantas vezes desse tema, PP não é obrigado a ser tão participativo nas tarefas de criação e está mais focado nos movimentos de ruptura, nas acelerações sobre a meia-direita. Depois, em apoio, Evanilson, que está num momento sensacional de forma, não só a fazer jogar, também a marcar golos, e Francisco Conceição, que nesta altura tem aqui uma nova vida. E não falo apenas da aposta como titular, é que Francisco Conceição, em vez de estar a jogar como extremo puramente aberto no corredor, vem muitas vezes por dentro, na zona que PP deixa livre, e recebe a bola no pé e a partir daí acelera o jogo do Porto, consegue associar-se, tem poder no drible. Ganhando essa confiança, acredito que pode dar muito mais ao ataque de Conceição. E também é curioso, Rui, e passo a bola já que falámos aqui de Francisco Conceição, que não sei se partilhas desta ideia, um Francisco Conceição titular também é um Francisco Conceição que não se limita só àquele jogo de 1 contra 1, como sucede quando parte do banco e tem menos minutos e entra sempre com aquela já numa fase de desespero, vontade de ir sempre para cima e fazer sempre a mesma jogada, digamos assim. E estás à vontade para falar também desta pequena transformação que Conceição fez na última semana. Eu creio que há 2-3 semanas eu e o Tomás demos um bocado o alerta para o que seria necessário para o Futebol Clube do Porto fazer, e a verdade é que foi muito ao encontro daquilo que nós dissemos aqui no Princípio Era a Bola, se quiseres, nas penúltima e antepenúltima edição. Eu creio que o Francisco Conceição, e o Tomás estava a tocar nesse aspecto, entrava muitas vezes em situações de desespero. Nós já tínhamos aqui dito que o Francisco Conceição não pode ser prejudicado por ser filho do treinador. Ele é um grande jogador, é um jogador que oferece coisas que os outros extremos do Futebol Clube do Porto não oferecem, e eu gosto particularmente do Gonçalo Borges, mas a verdade é que Francisco Conceição tem outra capacidade. E o Tomás tocou num ponto essencial, é que o Futebol Clube do Porto, mesmo partindo de uma estrutura, se quisermos, de um 4-2-3-1,
se transforma e muito bem num 4-3-3, com o PP a funcionar como interior direito e o Nico Gonzalez em interior esquerdo, e isso aconteceu muito em momento defensivo e foi absolutamente nuclear para travar, se quiseres, a entrada da bola nos médios centro, a entrada da bola limpa nos médios centro. E Varela também a subir muita pressão. Sem dúvida, e se reparares, Tomás, em várias ocasiões, ainda na base antiga do Futebol Clube do Porto, o Varela estava muitas vezes à frente dos outros médios em termos de pressão e até dos alas. Não foi o caso do jogo diante do Sporting de Braga, mas o papel do PP, do Varela e do Nico em conjunto foi determinante para que a bola nunca entrasse limpa nos médios do Sporting de Braga. Mas respondendo ao cerne da tua questão, Pedro, o Francisco Conceição já não entra no jogo em fase de desespero, em que é claramente obrigado a procurar muitas vezes 1 contra 1. Ele nunca perderá essa capacidade de 1 contra 1, mas sai muito beneficiado de algo que o Tomás disse. É que ele estava muito preso à largura nesta equipa do Futebol Clube do Porto e hoje em dia é um jogador que, e hoje em dia falo concretamente de Amoreira e o jogo diante do Sporting de Braga ontem, é um jogador que surge também no espaço interior, e ele no espaço interior também é capaz de desequilibrar, porque não é só um jogador de 1 contra 1, é também um jogador que tem capacidade no último passe, creio que também pode desenvolver a sua capacidade no remate, e é também um jogador muito forte na reação à perda. No entanto, tenho que deixar aqui uma nota. Ele tem que ter muito mais cuidado no capítulo disciplinar, nomeadamente nas entradas duras que faz, porque não é normal que um jogador com as características dele e, sobretudo, com pouco tempo de utilização que ele tem, já tenha 7 cartões amarelos na Liga. É certo que, do meu ponto de vista, há alguma perseguição dos árbitros ao jogador do Futebol Clube do Porto. Não estou aqui a alinhar com o comunicado do Futebol Clube do Porto, bem pelo contrário, mas creio que há alguns excessos dos árbitros em relação ao jogador, que também tem os seus próprios excessos. E quer o Francisco Conceição deve moderar esses excessos, mas também os árbitros não devem ter uma atitude, e aqui colocando aspas bem vincadas, persecutória sobre o jogador, que tem um estilo muito próprio e um estilo que faz com que muitas vezes também procure em algumas situações simulações, mas creio que deve também haver aqui, pelo lado dos árbitros, um lado pedagógico, ou seja, também chamá-lo à atenção, mas não persegui-lo imediatamente com o cartão amarelo. De resto, em relação ao jogo, estou completamente de acordo com o Tomás. Há uma entrada fortíssima do Futebol Clube do Porto, pressão muito bem definida por parte do Sérgio Conceição, mais uma vez, do ponto de vista estratégico, a engolir, se quiseres, o Arthur Jorge, e sobretudo houve um Sporting de Braga que, do meu ponto de vista, falhou na abordagem estratégica ao jogo. Não é um falhanço tão contundente, se quiseres, como os que o Arthur Jorge teve nas temporadas anteriores, mas a opção por José Fonte e Paulo Oliveira como defesas centrais da equipa do Sporting de Braga obrigou a que a equipa, principalmente na fase inicial do jogo, optasse por um bloco médio-baixo. Ao contrário do que aconteceu na Luz, em que o Sporting de Braga pressionou alto e dificultou muito a saída do Benfica. E além disso, com os médios tão bloqueados e obrigando os centrais a construir, o Braga teve muitas dificuldades, sobretudo naquela primeira meia hora, para ligar o jogo. Sim, houve momentos da segunda parte em que víamos José Fonte e Paulo Oliveira até já dentro do meio-campo do Futebol Clube do Porto com um manifesto de desconforto, tendo bastante espaço. E sem descobrir o passe. E aí pensa-se logo numa questão que não é tão falada, ou seja, claro que José Fonte, Paulo Oliveira, não só porque os outros também já limitaram muitas vezes a equipa, são um problema a defender, e é isso que tem traído realmente o Sporting Braga nesta temporada, mas também são um problema a construir. E muitas vezes, quando há outro tipo de pressão nos médios, a equipa não funciona. E foi isso que Sérgio Conceição leu, e muito bem, e por isso mesmo teve mais uma vez um ajuste estratégico que acabou por fazer a diferença. Outro aspecto que não gostei na equipa do Sporting de Braga na primeira meia hora é que o Álvaro de Jaló e o Ricardo Horta estavam claramente presos do ponto de vista defensivo, ou seja, acompanhavam os laterais do Futebol Clube do Porto, estavam extremamente distantes do Álvaro de Jaló, estavam extremamente distantes de ter bola, sobretudo de forma apoiada, porque o Sporting de Braga começou o jogo a defender em 4-4-2 com o Zalazar e o Abel Ruiz a fazerem uma primeira zona de pressão que não funcionou em
em absoluto nesta partida. De resto, salientar que é uma vitória justíssima do Futebol Clube do Porto, baseada principalmente na forma segura e coriácea que defendeu, uma organização defensiva quase irrepreensível, muito bem na transição defensiva. O Sporting de Braga acaba o jogo com mais bola, mas é uma posse de bola do Sporting de Braga praticamente circular. O Tomás já o indiciou. E o Porto também optou por baixar as linhas a certo momento. Exatamente, que era para poder também explorar quando quisesse a profundidade. Mas a verdade é que na segunda parte o Futebol Clube do Porto nem sentiu essa necessidade, porque foi um controlo absoluto do jogo. E acredito que se o Futebol Clube do Porto tivesse querido na segunda parte ser mais incisivo do ponto de vista ofensivo, e digo isto também com um ponto que me parece importante, a saída do Evanilson foi muito precoce no jogo, e Tony Martínez obviamente está está muito longe daquilo que Evanilson oferece, porque Evanilson para mim na primeira parte é o grande elemento da equipa do Futebol Clube do Porto. Ele provocou situações de arrastamento espetaculares que deixaram o Fonte e o Paulo Oliveira muito desconfortáveis e, sobretudo, conseguiu ativar muitas vezes o Nico Gonzalez, o PP que surgia muitas vezes nas suas costas, o próprio Galeno e o próprio Francisco Conceição, salientando esse aspecto que o Tomás há pouco referiu, que é a questão do Francisco Conceição não ter estado tão refém da largura e a surgir muito no espaço interior, e a largura ou era conferida pelo João Mário ou até em alguns momentos pelo PP, com movimentos de dentro para fora. E além disso, desculpa Pedro, já te dou a palavra, essa foi a chave do jogo, quer para o Porto, com Francisco Conceição a sair do corredor e a aparecer por dentro, e ali depois da meia hora, mais coisa menos coisa, Artur Jorge sentiu a necessidade de soltar Ricardo Horta também para o corredor central, com o Vítor Gomes a tentar chegar-se mais à frente. Mas depois Ricardo Horta também não correspondeu propriamente, aliás teve uma semana pouco positiva, digamos. Tomás, Nico esteve, eu diria, com um pé e meio fora do estádio do Dragão. Passaram-se mais de 2 meses, cerca de 2 meses e meio, sem que o jogador espanhol fosse titular. Acreditas aqui numa segunda vida de Nico no Futebol Clube do Porto? Acho que neste momento Sérgio Conceição já vê Nico Gonzalez com outros olhos. Acredito que o jogador tenha melhorado alguns aspectos sob o comando de Sérgio Conceição, tenha feito o tal processo de adaptação. Agora, aquilo que me pareceu excessivo foi a total ausência, não digo castigo, mas a total ausência do jogador quando o Porto não conseguia sequer ter controle a meio campo, ter capacidade de passe na zona central. E aí Nico Gonzalez podia ter esse processo em competição. Nada impedia a Sérgio Conceição de dar mais minutos, mesmo que não fosse como um titular absoluto, a Nico Gonzalez. Depois há um ponto em que discordo se calhar da opinião da maioria. É que a dupla Taremi e Evanilson realmente funciona. Isso não está em causa e creio que não é sequer tema. Ambos, dupla campeã. Sim, ambos acabam por beneficiar-se quando estão juntos. O problema está no entorno, no que acontece à volta deles na equipa do Futebol Clube do Porto. É que, por exemplo, estando os dois em campo, PP já vai ter de ser aquele médio direito que aparece por dentro a criar, e aí foi um flop, entre aspas, não correspondeu a essa função. Francisco Conceição já não tem espaço na equipa, portanto, o que estava errado na equipa do Porto não era propriamente a dupla Taremi e Evanilson, era o que acontecia à volta deles com a presença de Taremi naquele papel de segundo avançado. Sendo certo que a época de Taremi está a ser muito pobre, não está de todo a corresponder à, digamos, aposta do Porto em mantê-lo, estando à beira do fim de contrato. E a verdade é que não seria a primeira época em que, a meio da temporada, Sérgio Conceição mexe na equipa, e isso tem claras consequências. Sim, vamos ver se não vai tarde. Recorde-se que no ano do último título, também até dezembro, janeiro, Fábio Vieira, Vitinha, pouco ou nada participaram, entram na equipa e revolucionam a segunda. Há problemas incontornáveis no plantel, nomeadamente no setor defensivo, algumas questões em termos da profundidade da segunda linha de Sérgio Conceição. Agora, também não estava a aproveitar as armas que tinha à disposição, isso ficou claro na última semana, sendo certo que com esta estrutura os jogadores não só podem juntar-se mais facilmente, alguns craques estão no mesmo relevado, Alavarela e Nico Gonzalez, Francisco Conceição com Evanilson, PP, numa função que lhe assenta muito mais, mas esta é a chave, a função de cada jogador está muito mais de acordo com aquilo que de melhor podem dar ao 11 do Porto.
E veremos também um aspecto que é essencial, Pedro e Tomás, que é a questão do Nico ter visto o 5º amarelo no jogo de ontem, até numa falta, dir-te-ia, escusada, e não deixa de ser curioso também que os adeptos do Futebol Clube do Porto, quando o Nico saiu, gritaram Nico, 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 e isto também é tem bastante significado, porque a verdade é que há uma semana e uns dias o Nico Gonzalez era dado como certo no Girona. Exatamente, para o Sporting Clube Braga são 3 jogos sem ganhar, eliminado da taça, a 9 pontos das posições de Liga dos Campeões. Semana terrível. No campeonato, vão começando a faltar objetivos. Dia 23 há um jogo frente ao Sporting para a taça da Liga que ganha já bastante importância neste contexto para a equipa de Artur Jorge. Um Sporting que segue na liderança do campeonato, foi ganhar as Chaves por 3-0. Deixa-me só dizer isto, Pedro, e desculpa ter-te interrompido. Eu creio que o jogo da Taça da Liga e o desfecho da Taça da Liga vão ser decisivos em relação à continuidade do Artur Jorge como treinador do Sporting de Braga, porque até agora falhou todos os objetivos, tirando obviamente a qualificação nas competições europeias. Como dizia, o Sporting venceu 3-0 em Chaves, numa partida com uma envolvência semelhante àquela visita à Choupana no ano do título. Futebol de inverno. Chuva, lama, o Sporting também vestido de branco, Não faltou nada. Tal como nesse duelo na Madeira em 2021. Rui, foi um jogo de clara superioridade do Sporting, que mesmo antes daquele desbloquear do jogo por Paulinho já tinha tido 3-4 situações claras para fazer o 1-0. Dir-te-ia que o Sporting, se fosse ao intervalo ganhar por 3-0, não era minimamente surpresa, era no fundo, dir-te-ia, a transmissão daquilo que aconteceu na primeira parte diante dos Chaves. Tenho que referir isto, eu não gosto de criticar a treinadores, mas a verdade é que a abordagem que o Moreno fez esta partida diante do Sporting é uma abordagem completamente suicida, e não numa perspectiva kamikaze, ou seja, de ter sido um treinador que lançou tudo do ponto de vista ofensivo. Ele defendeu, foi de uma forma inarrável frente a uma equipa do Sporting que, como toda a gente sabe, se desdobra. E a seguir falaremos de Schmidt também nessa perspectiva, não é? Sem Porque dúvida, os problemas não são assim dúvida. tão diferentes. Verdade. Mas um é por falta de estudo, do meu ponto de vista, e aqui é por uma... Eu não consigo decifrar esta opção do leitura errada, Moreno. não é? É certo. É leitura completamente errada. Para além disso, para além da questão do 4-1-4-1, há um aspecto que me parece essencial, é que o Steven Vitória, nesta altura da carreira, já tem muita dificuldade em estar numa linha de 4. Ele numa linha de 5 ainda consegue disfarçar alguma coisa. Numa linha de 4 tem uma dificuldade imensa para ser um defesa central competente e de nível de Primeira Liga. Mas acima de tudo dizer isto, a equipa do Desportivo de Chaves apresentou-se num 4-1-4-1, que vem de jornadas anteriores, ou seja, houve uma mudança estrutural na equipa dos Chaves, que não produziu assim tanto efeito quanto isso, mas a verdade é que a exibição em Famalicão acabou por ser promissora. Agora, pensar que jogar contra o Famalicão é o mesmo que jogar contra o Sporting de Rubén Amorim é logo o princípio do erro, não o princípio era a bola, era o princípio do erro. E foi isso que aconteceu. Ou seja, nós vimos algo absolutamente surreal. O Sporting, em momento ofensivo, muitas vezes chegava ao último terço em situações de superioridade numérica, ou seja, praticamente um 5-4. A equipa do Desportivo de Chaves, colocando o Ruben Ribeiro no corredor direito, que eu acho que é um equívoco rotundo. A equipa cresce sempre quando o Ruben está no centro do jogo. O Ruben, apesar de já ser um jogador veterano, é claramente o jogador de maior qualidade técnica desta equipa do Desportivo de Chaves. É o jogador que faz a equipa rodar. E a verdade é que o Sporting construiu praticamente todos os seus lances ofensivos na primeira parte e até na segunda parte pelo corredor esquerdo, tirando muito proveito do posicionamento do Mateus Reis como central esquerdo, sempre forte na condução, não tanto na construção, mas sobretudo na condução, a forma como ele desequilibra do ponto de vista ofensivo e até entra no último terço. E a conexão que tem com o Nuno Santos, já vem do... Exatamente, e a tocar nesse ponto, e a forma também como o Nuno Santos superou o João Correia, que não teve uma partida nada feliz. Mais vítima do Correia, ainda assim. Aprecio. Verdade, sem dúvida nenhuma. Apesar daquele e depois a gol facilidade oferecido, que o Sporting chegava às zonas de finalização e conseguia finalizar com fluidez. E a verdade é que até o Hugo Sousa acaba por ser a principal figura da primeira parte, porque tem 2-3 defesas que acabam por adiar um golo
que se tornava inevitável. E um golo que surge num lance de bola parada, em que a defesa da bola parada por parte do Desportivo de Chaves é claramente imberbe e permite ao Paulinho, à boca da baliza, apenas encostar a bola. Depois, na segunda parte, aconteceu aquilo que era absolutamente natural face ao que era o 4-1-4-1 da equipa do Desportivo de Chaves, face à abordagem que o Desportivo de Chaves teve ao jogo, que foi o Sporting dilatar sem a menor dificuldade, em apenas 10 minutos praticamente, o score de 0-1 para 0-3. Muito bom golo do Trincão, mais uma vez combinação Mateus Reis, Nuno Santos e uma excelente definição do Trincão, que está a subir finalmente de forma e a aparecer num nível já mais próximo daquele que o levou o Barcelona um dia a contratá-lo, e depois o 13-0, que acaba por ser também um bocado o reflexo daquilo que, do estado lamentável em que o terreno de jogo estava e da própria intempérie, em que o Desportivo de Chaves não consegue aliviar um lançamento lateral do Sporting e o Pote a aproveitar muito bem essa situação para definir o 3-0. A partir daí, vimos um Sporting claramente a baixar as linhas e a procurar depois explorar a profundidade. Voltamos a ver um Sporting a desperdiçar situações de golo que não pode desperdiçar, situações de superioridade e paridade numérica na chegada às zonas de finalização, com precipitações na decisão, mas aí, do meu ponto de vista, falta Marcos Edwards, que é um fator diferenciador a nível da tomada de decisão, e um Desportivo de Chaves a procurar chegar à baliza do Sporting de forma diferente, ou seja, buscando um jogo mais direto, com o Jô a surgir aí como referência ofensiva e depois com um papel mais importante do Ruben Ribeiro na criação, a partir do corredor central, com algumas derivações para a direita para permitir que o Héctor Hernández, que tinha deslocado para a direita, surgisse como segundo avançado, mas a ser ele, quando o Desportivo de Chaves não procurava o jogo direto, a oferecer outro tipo de solução para permitir à equipa do Desportivo de Chaves chegar às zonas de finalização. Algo que não conseguiu, porque a verdade é que o resumo deste jogo para o Desportivo de Chaves é 0 remates enquadrados na direção da baliza do Adam. Mas as coisas estão muito difíceis para o Desportivo de Chaves, é o último, 7 derrotas nas últimas 9 partidas, mas sob o ponto de vista do Sporting, talvez a melhor notícia das últimas semanas da equipa de Ruben Amorim é que são 7 vitórias seguidas, mas muitas delas dá a sensação, apesar de terem sido tranquilas, dá a sensação que até poderiam ter sido mais tranquilas. Sim, e com uma notícia interessante, é que Ruben Amorim está a ter plantel, não está... embora de facto seja impossível não destacar Gyökeres, o Sporting não está a viver só de Gyökeres, muito pelo contrário. Aliás, até há um Gyökeres muito mais forte e muito mais influente em casa, em Alvalade, do que propriamente nas partidas fora de casa. E com alguns protagonistas que há uns tempos nós não pensaríamos. Eduardo Quaresma, Trincão, está relativamente bem, portanto... como dizes, e foi injusto Eduardo Quaresma sair ao intervalo. Eu percebi perfeitamente que o Ruben Amorim estava a antecipar. Primeiro estava a gerir a condição física do Coates, ou seja, queria que o Coates jogasse 45 minutos, e isso era certo. E estava já a prever que o Desportivo de Chaves, na segunda parte, procurasse bombear bolas para a área, seja através de um jogo mais direto ou através de livros laterais. Mas a exibição do Quaresma na primeira parte é absolutamente irrepreensível. Sim, e parece-me claro, nesta altura, que estiveram em confronto a melhor equipa da primeira volta e a pior equipa da primeira volta em termos de comportamentos coletivos. Muito bem, Tomás. E de referências individuais. Depois, de facto, o planeamento Moreno foi um completo desastre para enfrentar o Sporting. Eventualmente o Chaves até poderá crescer noutras partidas contra outro tipo de adversários. Agora, o Sporting de Ruben Amorim joga assim há anos e o mesmo se aplica ao Rio Ave de Luís Freire, lá está. E é impossível defender a largura com 4 elementos, sendo que Vasco Fernandes, naquele papel de médio centro, andou um bocadinho perdido, por vezes não percebeu timings para entrar na linha defensiva, e muitas vezes João Correia ficou ali em situações de inferioridade, porque Nuno Santos recebia aberto, se o lateral ia, Pedro Gonçalves aparecia nessa zona e, portanto, acabou por ser uma fonte de vantagens infinitas para o Sporting, com Mateus Reis iniciar a construção. Depois Sandro Cruz também não é Langa? Sim, Langa é um jogador que se destaca completamente nesta equipa do Desportivo de Chaves. E o Sandro Cruz, hoje em dia, é melhor defesa central esquerdo do que lateral esquerdo. Sim, porque Langa faz esse papel de lateral esquerdo. Exatamente. Sendo que nas últimas jornadas tínhamos visto muitas vezes Ruben Ribeiro a baixar para a linha defensiva e aí fazendo uma linha de 5, mas desta vez com Vasco Fernandes ali no papel de trinco, se quisermos, a tentar preencher essa linha defensiva, o Chaves acabou por deixar o Sporting com demasiadas facilidades. Depois, em termos individuais, destacaria o crescimento recente de Pedro Gonçalves, a jogar de forma mais regular ao longo da partida, a dar muito em termos de criação sobre a meia esquerda
E eu penso que por vezes também há uma obsessão com os falhanços, isto é, Paulinho falha um golo e portanto o que marcou já não conta. Pedro Gonçalves falha um golo e portanto o golo que marcou parece que já vale menos. Os grandes jogadores falham todas as oportunidades. Haaland é um jogador que falha imensas oportunidades e isso não lhe tira valor. Obviamente num jogo mais equilibrado, mais apertado para qualquer equipa, o peso do falhanço é diferente. Agora, os jogadores não são robôs, todos vão falhar, seja na defesa, seja no ataque, e é importante que haja, não é mais compreensão, mas mais aceitação do erro para qualquer jogador. Claro que sim. E repara, Tomás, o Gyökeres falhou em Chaves e não é tão criticado. Depois já há jogadores que estão marcados, o Paulinho, não é? Já há jogadores que estão marcados. Ou Pote, obviamente. Ou o Trincão também, se quiser. Sim, e Trincão era outro jogador que ia destacar, porque de facto tem um talento notável. É impossível ver jogar Trincão e não pensar num jogador com talento. Agora, já dissemos muitas vezes que vai dar o clique e depois acaba por ser uma coisa breve. Vamos ver se pega no embalo destes jogos. Deixa-me só dar uma nota negativa na equipa do Sporting, é a única. Ricardo Gaio esteve muito mal. E do ponto de vista defensivo, Abbas, o Leandro Sanca, se tivesse outro tipo de companhia, e se também fosse um jogador mais evoluído a nível da tomada de decisão, podia ter feito miséria em relação ao que era o corredor esquerdo dos Chaves e o corredor direito do Sporting. Acho que é uma preocupação grande de Ruben Amorim enquanto não voltar a ter Geni Catamo. Veremos também até que ponto o Dário Essugo, que foi novamente utilizado na parte final do jogo como lateral direito, ou lateral ala direito, não poderá vir a ser opção em algumas circunstâncias. E é curioso porque Amorim, quando é questionado sobre essa opção, diz sempre que vai ser médio-centro. A verdade é que joga mais como lateral do que propriamente como médio. E com esta possibilidade que é cada vez mais concreta do Koba Kouandiri a reforçar a equipa do Sporting, o espaço de Dário Essugo como médio-centro desaparece. Na divisão esta partida, Ruben Amorim entreabriu, digamos assim, a porta a um possível empréstimo de Dário Essugo. A um ponto do Sporting continua o Benfica, que na Luz teve de dar a volta para bater o Rio Ave por 4-1. Ainda assim, Tomás, e já vejo-te com muita vontade de falar da estratégia de Freire neste embate contra Roger Schmidt, a equipa de Vila do Conde teve uma hora inicial muito forte, até a expulsão de Aderlan Santos, o gol de Guga, 2 bolas nos postes, também Trubina dizer presente. Este 4-1 não explica bem o que é que aconteceu durante a hora inicial no Estádio da Luz. Não, de todo, foi um jogo... O resultado foi muito melhor que a exibição. Sim, não é, muito castigador para o Rio Ave. Aliás, com um elogio ao Rio Ave e ao treinador do Rio Ave, Luís Freire. Sem dúvida. Não me lembro... Muito difíceis. Em condições muito difíceis, com um plantel muito escasso. Não me lembro de ver uma equipa pequena, com aspas, a jogar de forma tão superior na casa de um grande do futebol português. Não me lembro, sinceramente. É que não é uma exibição aleatória, não teve oportunidades em contra-ataque. Não, foi uma superioridade total e absoluta no Estádio da Luz até o minuto 60. Na Luz só se viu isto com a Real Sociedade. Sim, mas lá está, à escala não é bem a mesma coisa, é uma equipa com muitos recursos individuais, com um jogo coletivo também muito perfumado. O Rio Ave joga-se sempre da mesma forma, e aqui com aspas novamente, tem um modelo muito bem vincado e não entra para ser figurante nas partidas, entra para tentar construir desde trás. Depois, neste cenário, cabia a Roger Schmidt fazer uma de duas coisas. Ou ajustava a pressão, para não estar constantemente em inferioridade, pressionando com 2 avançados, os 3 centrais do Rio Ave, que a partir daí ligavam com os médios, e Guga fez mais uma vez uma exibição notável, também com golo envolvido. Ou então baixava as linhas, só que esse não era, obviamente, o papel do Benfica a jogar em casa perante o Rio Ave. Portanto, causa-me alguma confusão. Como é que um treinador do mais alto nível, com uma equipa técnica do mais alto nível, não consegue decifrar enfim, por opção, e não quer mudar. Ou decifra e não quer mudar, mas isso é menosprezar autenticamente o Rio Ave, que é uma equipa que sabe jogar bom futebol, e desta forma deixou o Benfica em muitas dificuldades. Eu li críticas a todos os jogadores, e de facto alguns não estão no melhor momento. O Otamendi, por exemplo, está a cometer mais erros e até a construir. Morato, quando é apertado, tem mais dificuldades enquanto lateral esquerdo. Os médios não tiveram a mesma influência. Artur Cabral esteve muito sozinho. Mas quando todos jogam mal... Mas isto é problema do treinador. A estratégia não deu conforto à equipa para estar presente no jogo, para incomodar o Rio Ave na construção. E obviamente, depois, com o Rio Ave a jogar à vontade desde trás, sempre em superioridade, conseguiu aproveitar superioridades em todo o campo. No meio campo, com a presença de Joca e João Graça também como apoios, e depois Fábio Ronaldo, que é um extremo muito perigoso, que joga como ala projetado à esquerda, e Costinha, exibição magnífica, provavelmente o melhor em campo no jogo da Luz, a receber constantemente em profundidade
ia meter bolas de golo. O Rio Ave pagou pela ineficácia e depois pela expulsão de Aderlan Santos, que inclinou o jogo a favor do Benfica, e saiu uma goleada com Rafa a brilhar. Está de facto no melhor momento da temporada. Rui, do lado do Benfica, diria que a grande expectativa era por Marcos Leonardo, que chegou e marcou ao primeiro toque na bola. Sim, e era aquilo que Marcos Leonardo mais ansiava, ou seja, entrar e marcar um golo. No entanto, a história do jogo passa pelos primeiros 58 minutos, em que o Rio Ave é claramente superior à equipa do Benfica. O Tomás já descreveu na perfeição aquilo que aconteceu, junto também, obviamente, a superioridade que o Rio Ave conseguia criar nos corredores laterais, com grande qualidade, e o Costinha mostrou... E aqui não foi culpa de João Mário e Di Maria. Nem de Morato e Diógenes. Exatamente. E a verdade é que o Rio Ave mostrou que tem um lateral direito que, do meu ponto de vista, é muito superior ao Pedro Malheiro, e já o disse desde o início, no princípio era a bola. E depois houve outra coisa muito estranha na equipa do Benfica, é que percebi que vários jogadores do Benfica pensavam que o Fábio Ronaldo era canhoto, e a verdade é que isto é inadmissível em altíssima competição, e até percebes que há uma grande defesa do Trubin, que é feita com os pés, porque o Trubin pensava que o Fábio Ronaldo ia chutar de pé esquerdo, e a verdade é que o Fábio Ronaldo é destro. E isto, a mim, causa-me grande transtorno a perceber que há um treinador que não olha suficientemente para as equipas adversárias. Isto não é novidade no Benfica, aconteceu no final da década de 90 com Souness, e já era assim o ano passado com Roger Schmidt, só que havia o tal rolo compressor. Sim, uma coisa é quando a máquina está bem oleada. Exatamente. Agora, quando a máquina não está oleada e o Benfica não consegue pressionar a primeira fase de construção do adversário de forma correta, e o Tomás já se referiu e muito bem a essa situação, o Rio Ave partiu sempre em superioridade em construção no 3 contra 2 e depois criava superioridade quer por dentro, quer por fora, a equipa do Benfica sente muitas dificuldades. E depois aconteceu exatamente, tal como o Tomás dizia há pouco, há uma analogia clara para aquilo que aconteceu nos Chaves frente ao Sporting. É que, havendo diferenças, obviamente, de qualidade de plantéis, a verdade é que o Rio Ave, em momento ofensivo, também se desdobra praticamente num 3-2-5. E a verdade é que o Benfica defendia a 4 e, com isso, tinha muitas dificuldades em cobrir a largura. Muito bem Costinha, muito bem Fábio Ronaldo. Momento-chave do jogo, a expulsão do Aderlan Santos. Analisando os dois lances que estão na origem da expulsão, o primeiro cartão amarelo parece-me claramente exagerado, o segundo amarelo não é exagerado. E o Aderlan Santos continua a insistir em cometer erros de principiante quando já tem mais de 30 anos, já passou pela Liga Espanhola, já jogou no Braga e continua a colocar em causa muitas vezes esta equipa do Rio Ave, expondo-a excessivamente. E recordo que já na primeira parte, na única oportunidade que o Benfica teve antes do golo, acabou por ser um toque de calcanhar completamente absurdo do Aderlan Santos a permitir uma finalização do Rafa. Depois, é verdade, é que com vantagem a equipa do Benfica superiorizou-se de forma contundente à equipa do Rio Ave, que numa primeira instância procurou reorganizar-se em 5-4-0, depois já do 3-1 procurou o 4-4-1, mas a verdade é que foi sempre depois uma equipa muito curta para chegar às zonas de finalização. E já agora... O Benfica, muito impulsionado pelo João Neves, que está ligado ao primeiro golo, está ligado ao segundo golo, é impressionante a forma como ele não desiste do lance do segundo golo, ganha 2 segundas bolas de forma impressionante na área adversária, e depois acaba por permitir que o António Silva, a passe do Artur Cabral, tenha feito o 2-1, e a partir daí houve muita tranquilidade do Benfica. O Benfica fez o 3-1, fez o 4-1, demasiado castigador para o Rio Ave, mas podia ter marcado mais golos, e o Tiago Gouveia, que entrou e trouxe um novo dinamismo à equipa do Benfica do ponto de vista ofensivo, voltou a ser muito perdulário porque está à procura de um golo, com muita vontade. E não é isso que o Tiago Gouveia exatamente precisa demonstrar. Um golo não lhe vai fazer a diferença. Aquilo que lhe pode custar é esta precipitação permanente em ir buscar o golo e perder este espaço que ele tem vindo a conquistar nos últimos anos. Ainda por anos. cima está para chegar Rolaiser, isto, claro, segundo consta. E é importante, obviamente, destacar não só o papel de Trubin na baliza, mais uma vez, tem sido uma fonte de regularidade, embora tenha cometido um erro ali no início da segunda parte. E claro, Marcos Leonardo, que entrou de forma carismática com um golo, sendo que muita gente tentou a comparação com Jonas, mas há aqui uma grande diferença. É que se por acaso Marcos Leonardo corre bem, não vai ficar tanto tempo no Benfica.
Tomás, pela tua capacidade de síntese, falaste do mercado, estará por chegar Álvaro Fernandes, o lateral esquerdo, ligado contratualmente ao Manchester United, que esteve na primeira metade da época cedido ao Granada. Poderá ganhar a titularidade a Morato, neste momento, o titular? Penso que sim. Não sei se no imediato. Creio que é um jogador para ser incluído ainda nesta equipa do Benfica. É um jovem, não está habituado à competição ao mais alto nível e com exigência do Benfica, portanto é necessário fazer esta ressalva, mas em termos de perfil tem potencial para ser uma solução mais do que válida na equipa do Benfica. Acima de tudo, parece-me que a estrutura do clube reconhece que a aposta em Jurasek, e aqui não estou a falar só do jogador em específico, no perfil escolhido para a lateral esquerda do Benfica depois de Grimaldo, foi um erro. E por isso há aqui uma tentativa de voltar às bases, e às bases refiro-me ao tempo de Grimaldo, que é um lateral com outra qualidade técnica, que com isso dá muito mais soluções a construir, metendo-se por dentro, envolvendo a equipa, que sabe, de facto, guardar bola mesmo sob pressão. Isto é um fator importante para o Benfica, não deixando fisicamente de chegar à frente e de poder somar em termos de profundidade. Depois, embora... Eu creio que o Benfica aqui procura o sucessor de Querquês. Sim, ou seja, por aí, um lateral o físico. lateral esquerdo... Exatamente, o lateral esquerdo que o Benfica pretendia e, sobretudo, tal como Tomás disse muito bem, reconhecer o erro que foi a aquisição do Jurasek. Aquilo que o Álvaro Fernandes, e perdoa-me Tomás por ter-te interrompido, mas aquilo que o Álvaro Fernandes... aquilo que o Benfica vê no Álvaro Fernandes é tudo aquilo que o Jurasek não foi capaz de dar à equipa do Benfica. E de facto, Querquês é esse lateral, é um jogador que tem pedalada para fazer o corredor, mas também tem aquelas típicas incursões por dentro, recuperando no fundo aquilo que dava Grimaldo. Não se espera que Álvaro Fernandes seja tão criativo e que ganhe jogos, porque Grimaldo estava e está nesse patamar, mas é um lateral que naquela função de lateral mais construtor, que também chega à frente para desequilibrar, pode dar muito mais garantias do que o Jurasek e do que o próprio Morato. Grimaldo que... Mas deixa-me dizer, Tomás e Pedro, que com a tua exceção, porque já tinha lido e até ouvido sobre a aquisição do Álvaro Fernandes, és das poucas pessoas sensatas que não faz a comparação com o Grimaldo, porque são jogadores que não têm nada a ver. Tem umas coisas de Grimaldo, agora não tem o perfil todo. Tem algumas coisas, mas não é o novo Grimaldo, até porque o Grimaldo é um lateral praticamente único. Aliás, fala-se do Bayern de Munique para Grimaldo, só para se... Exatamente. Referir isto, Grimaldo, ainda este fim de semana, mais uma vez decisivo com uma assistência para o gol de Palácios em Augsburgo. Brutal. Aos 95. Brutal. E a maneira como Xabi Alonso festejou mostra a importância desse gol. E deixem-me dizer isto, e eu creio que vocês os dois concordarão comigo, eu creio que o futebol português foi injusto com o Grimaldo enquanto o Grimaldo passou por aqui. Nunca se lhe deu o devido valor. Ele era um lateral esquerdo que pensava o jogo como... É a velha história, defende mal, não é? Exatamente, exatamente. Andamos anos... No meu caso não, e nem no teu, Tomás, mas a verdade é, e nem no teu, Pedro, mas a verdade é que o comentário que era feito, e reparem, um ano antes do Grimaldo sair a custo zero do Benfica, havia gente que achava que o Grimaldo devia ser dispensado do Benfica por causa de uma rábula de um jogo do Passos Ferreira, em que o jogador não participou. Já não lembro qual era o caso concreto, acho que alegou um problema pessoal ou algo do género, mas a verdade é que naquela altura havia quem defendesse que o Grimaldo devia ser dispensado a custo zero do Benfica. O Grimaldo foi uma pérola que o Benfica conseguiu encontrar, neste caso muito mérito do José Boto na altura, que o foi buscar à equipa B do Barcelona. A verdade é que até numa primeira circunstância o Rui Vitória não lhe deu tanta atenção como o Grimaldo merecia, e foi já no pós-Eliseu que o Grimaldo ganhou o lugar, e o Grimaldo é um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol português e obviamente da história do Benfica. Passemos agora então às nossas rúbricas. Na Revienga vamos olhar para uma notícia desta manhã de segunda-feira, o sorteio da Taça de Portugal, que definiu já o caminho rumo à final do Jamor. Nos quartos de final, o Benfica vai a Vizela, o Sporting vai aos Açores, defrontar o Santa Clara, o Sporting joga em Leiria contra a União e o Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente nas meias finais, que serão a duas mãos. O vencedor do Vitória Gil defrontará um vencedor do Santa Clara Futebol Clube do Porto, e quem ganhar entre Vizela e Benfica será sorteado frente ao vencedor do União de Leiria Sporting. Rui, impressões deste sorteio?
A primeira coisa, deixa-me dizer-te, espero ansiosamente pela altura em que terminem as meias finais a duas mãos, porque eu acho que são uma coisa totalmente absurda. E separadas por 6 semanas. É que 6 semanas. A primeira mão das meias finais é 27, 29 de fevereiro. Verdade. E a segunda é 2, 4 de abril. Ou seja, uma eliminatória separada por tanto tempo. Verdade, no ano passado houve o cuidado dos jogos serem na mesma em semanas, 2 semanas consecutivas, mas já houve tempos era 2 meses. Que havia 2 meses ou 2 meses e meio entre os jogos. E sejamos honestos, eu creio que quase impossível para um pequeno, e volto a colocar aspas, eliminar um grande a duas mãos. Sem dúvida nenhuma. O Famalicão esteve perto, e seja dado esse mérito, mas é muito difícil. Verdade. É muito difícil e, sobretudo, eu creio que ninguém ganha com estes jogos a duas mãos. Não tem interesse, praticamente ninguém o faz na Europa civilizada e creio que Portugal também não ganha nada e, sobretudo, numa altura em que o calendário competitivo é tão denso e, ainda por cima, há uma taça da Liga que será para manter, mesmo que seja num registro apenas de Final Four, eu creio que não faz sentido haver meias finais da Taça de Portugal a duas mãos. Aqui o mais interessante é que Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting acabam por jogar fora, o que dá, se quiseres, abre um bocadinho mais as eliminatórias, independentemente de Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting serem favoritos. O Benfica vai a um Vizela que ontem foi goleado pelo Boa Vista, mas é um Vizela de Rubén de la Barrera que, curiosamente, do que eu tenho visto, é uma equipa que procura emular o Brighton. Agora, eu creio que as apostas de Rubén de la Barrera são um bocado estranhas para uma equipa que pretende emular o Brighton. A ideia é boa, não vou dizer que não é. Até fiquei agradavelmente surpreendido em um outro momento. Não foi o caso do jogo de ontem, que confesso que ainda não tive tempo para ver. Aliás, seria impossível conseguir ver os jogos todos, até porque também estive atento à CAN. Mas a verdade é que esta equipa parece-me, com as opções que este treinador tem tido, está a complicar algo que pode-se condenar o Vizela a uma descida de divisão. Agora, a um jogo, pode ser um jogo interessantíssimo. Agora, isto também não impede que a forma como o Vizela está a abordar os jogos acabe por terminar numa goleada do Benfica em Vizela. Também não ficaria nada surpreendido com isso. Futebol Clube do Porto vai ao Santa Clara. Líder da exatamente, líder da segunda Liga e, do meu ponto de vista, a melhor equipa da segunda Liga, a equipa que melhor joga futebol. Uma curiosidade muito importante, e isto já fazendo um paralelismo com a União de Leiria, e curiosamente as duas equipas digladiaram-se este fim de semana, a vitória do Santa Clara fora diante da União de Leiria por 1-0, União de Leiria que será o adversário do Sporting, são duas equipas que jogam num 3-4-2-1 que tem muitas semelhanças, do ponto de vista, obviamente, estrutural, com aquilo que o Sporting faz habitualmente. Eu gosto muito da equipa da União de Leiria, acho que é uma equipa muito bem trabalhada pelo Vasco Botelho da Costa. Equipa dos Leandros. Exatamente, tem muito menos pontos do que o futebol que a equipa pratica justifica. Com muita gente de andamento sem dúvida. Primeira Liga. Aliás, deixa-me só dar esta nota, Rui, muito rapidamente. Saiu o sorteio e os comentários acabaram por ir no sentido de que o Benfica foi muito prejudicado e o Sporting e o Porto tiveram muita sorte. Isto até pode colocar-se para as meias finais, onde o Sporting se cruza com o Benfica e o Porto terá, em teoria, lá está, um jogo menos exigente. Agora, quem acha que o Santa Clara, líder da segunda Liga, está muito longe do Vizela por estar na primeira Liga, está completamente enganado. Mesmo a União de Leiria tem um plantel do nível de algumas equipas da primeira Liga. Não é só uma questão pontual, porque incluindo o Vizela. Vamos pôr que o Estoril teria menos 3 ou 4 pontos, o plantel de um Estoril não terá não a há ver com o plantel do Vizela. Significativa entre as primeiras equipas da segunda Liga e as últimas equipas da primeira Liga. São muito parecidas em termos de nível, em termos de plantéis muitas vezes, e aliás há alguns plantéis de segunda que facilmente teriam protagonismo na primeira. E o Santa Clara e a União de Leiria não aparecem aqui por acaso. É certo que sobretudo no caso do Vasco Matos, foi um treinador que entrou no início desta temporada. O Vasco Botelho da Costa já está no segundo ano na equipa da União de Leiria, mas são equipas muito fiéis a um modelo de jogo e a uma forma de jogar, e não abdicam dessa forma de jogar. E isso parece muito interessante na forma como se deve ser abordada estes quartos de final, e concordando inteiramente com o Tomás, não saiu nenhuma fava à equipa do Benfica. As hipóteses de o União de Leiria e o Santa Clara eliminarem o Sporting e o Porto, respectivamente, são mais ou menos as mesmas
que o Vizela tem de eliminar o Benfica. Não será por aí que se decidem os quartos de final. Concordo inteiramente. Depois, no outro jogo dos quartos de final, que coloca frente a frente duas equipas da primeira divisão, obviamente o favoritismo tem que ir para o Vitória Sport Clube. É um momento importante para o Vitória, porque pode ser o atingir das meias finais e face também àquilo que tem sido o campeonato até ao momento, e recordar que o Vitória ainda jogará hoje e pode fazer a tal aproximação ao Sporting de Braga, que também será muito estimulante para os adeptos do clube. Tem favoritismo sobre a equipa do Gil Vicente, mas se há um aspecto que também tenho focado, e o Tomás tem concordado comigo, é que esta equipa do Gil Vicente, para o plantel que tem uma pontuação muito fraca face àquilo que é o valor da equipa. Demora a marcar golos, precisa de muito e depois sofre muito atrás, por vezes. Sem dúvida alguma. E é uma equipa que sente a falta do Depu, o Depu que está convocado para a Taça de África, o que não deixa de ser curioso, porque vem de uma longa lesão no Gil Vicente e nem sequer regressou à competição no Gil Vicente, mas eu creio que houve um Gil Vicente enquanto o Depu foi a referência ofensiva e foi um Gil Vicente que conseguiu vencer em casa. E não esquecer um ponto que me parece essencial, é que acabamos a primeira volta e o Gil Vicente tem 0 pontos fora de casa. Vamos aqui dar uma revienga, uma finta na ordem das nossas rubricas para irmos à arte vem depois e para viajarmos até à África, à sempre estimulante CAN, que começou na Costa do Marfim, com a edição mais lusófona de sempre, pela primeira vez 4 equipas da lusofonia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, também, já agora, 3 técnicos portugueses, Pedro Gonçalves em Angola e os, na teoria, candidatos Rui Vitória no Egito e José Peseiro na Nigéria. E Rui, o arranque para a lusofonia foi excelente. A Guiné-Bissau perdeu no jogo inaugural frente à Costa do Marfim 2-0, mas Cabo Verde teve uma vitória histórica contra o Ghana, uma das potências do continente, e Moçambique esteve quase a bater o Egito do Rui Vitória, não fosse um penalti de Salah a fazer o 2-2 final aos 96 no 97 minutos. Portanto, um excelente dia de domingo, quer para Cabo Verde, quer para Moçambique. Sim, é importante olhar para a CAN e perceber que a Guiné-Bissau estava no pote 4 do grupo A, que Cabo Verde era pote 3 no grupo B e Moçambique pote 4 no grupo B, e que Angola, que se estreará logo à noite, é pote 4 no grupo D. Ou seja, estamos a falar de 4 outsiders numa luta, e é importante para quem não tem tanto conhecimento sobre o CAN, que são apurados os 2 primeiros de cada grupo, mais os 4 terceiros melhores classificados. Portanto, com esta vitória, Cabo Verde abre bastante as perspectivas dos oitavos de final. Dá um passo muito forte e, sobretudo, há aqui outro aspecto, é que o jogo da próxima jornada entre Cabo Verde e Moçambique poderia ter sido uma espécie de mata-mata para ver quem é que fica em terceiro, e neste momento já abre aqui a possibilidade, quer de Cabo Verde, quer de Moçambique, conseguirem o apuramento para a próxima fase do CAN. Em relação à Guiné-Bissau, obviamente a Costa do Marfim, até por jogar em casa, tinha favoritismo, confirmou. O golo muito cedo do Fofana acabou também por matar um bocadinho a equipa da Guiné-Bissau, que é uma equipa estruturada em 4-3-3. Saliente principalmente o Mama Baldé. O Mama Baldé neste jogo começou por ser utilizado como referência ofensiva. Creio que a equipa não beneficia desse facto. A equipa cresceu quando o Mama Baldé passou para o corredor lateral e entrou o Francolino de Ju, que é o miúdo que fez a formação no Benfica. Um dos melhores jogadores desta equipa já. Exatamente. Eu não acho que seja um miúdo brilhante para o nível de um Benfica, mas reparem que ele no Midland tem 12 golos em 16 jogos. É notável, são números notáveis, e creio que é quase obrigatório a presença dele como titular nesta equipa da Guiné-Bissau, que depois tem um meio-campo muito robusto, com o Jânio Bikel, que foi um jogador que passou pela formação, pelas seleções portuguesas de formação. Tenho o Alfa Semedo, que esperemos que se modere do ponto de vista disciplinar, e o Moreto Kassamá, que não entrou muito bem neste jogo e até acabou por ser substituído. O ponto mais fraco desta equipa da Guiné-Bissau, do meu ponto de vista, é a zona central da defesa. Tem claramente problemas. Sangante e Marcelo Djaló são jogadores limitados, mas do meu ponto de vista até as laterais têm alguma qualidade, com 2 jogadores que até eram extremos no seu início de processo de formação e que agora são laterais. Jefferson Encada à direita, formação Sporting, e Fali Kandé, que muitos recordarão ainda da sua passagem pelo Portimonense, como lateral esquerdo. Curiosamente, para além da entrada do Francolino de Ju, também Zé Turbo, que foi um jogador que prometeu imenso, Inter de Milão.
E verdade, e que agora reapareceu, é um jogador que também traz algum dinamismo aos corredores laterais a partir do banco, tal como o Dálcio, que tem construído uma carreira interessante, nomeadamente entre o Chipre e a Grécia, longe obviamente daquilo que se auguriava e que levou até o Benfica a contratá-lo na altura ao Belenenses. Ponto final sobre a Guiné-Bissau. Creio que o grande jogo da Guiné-Bissau será na próxima jornada diante da Guiné Equatorial, que empatou com a Nigéria, mas é a finalíssima da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau precisa de se impor à Guiné Equatorial para poder sonhar com algo mais, e a verdade é que a Guiné Equatorial soube muito bem aproveitar, se quiseres, as limitações que a equipa da Nigéria tem, porque a Nigéria estava, digamos que obrigada a vencer a Guiné Equatorial e não mostrou qualidade suficiente do ponto de vista coletivo para o fazer. Do meu ponto de vista, coletivamente, a equipa da Guiné Equatorial superiorizou-se a uma equipa da Nigéria que foi completamente desligada no jogo de ontem. Em relação a Moçambique, grande resultado diante do Egito. Eu creio que das 4 seleções lusófonas, Moçambique é a que apresenta mais limitações. No entanto, foi uma equipa que conseguiu... Tem um médio de 40 anos, não é? Verdade. Conseguiu colocar, Tomás, e creio que concordarás comigo porque sei que viste o jogo, a equipa do Egito é uma equipa excessivamente dependente do individual, à semelhança do que são as equipas de Rui Vitória. Longe de ter uma geração fantástica também. Sem dúvida, e creio que o Rui Vitória não ganha nada em deixar o Achour no banco e também não ganhou muito em colocar o Salah como segundo avançado, com o Zizou e o Trezeguet a jogarem... O próprio Marmouch poderia perfeitamente fazer parte do 11, mas Trezeguet é intocável. Completamente. E acho que poderá muito passar por aí um crescimento do Egito na competição. Rejuvenescer a equipa. Agora, exatamente, rejuvenescer a equipa. Acho que esse é o ponto central e deixar aqui também uma nota positiva em relação ao Mohamed, que é um avançado do Nantes que tem tido alguma dificuldade para se impor na equipa do Egito e que acabou por marcar até um golo muito precoce aos 2 minutos e que dava a entender que seria uma vitória fácil do Egito, e creio que o Egito também adormeceu muito com o golo precoce. Em relação a Moçambique, uma equipa que se apresentou mais ou menos num 4-2-3-1, 4-4-1-1, salientar a titularidade do dinossauro Domingues, com 40 anos, com uma carreira fantástica na África do Sul. Muito sinceramente, eu não esperava que ele fosse titular num jogo da CAN, pensava que iria entrar nos minutos finais das partidas, mas destacar principalmente a presença do Iti no corredor direito, deu qualidade a esta equipa e capacidade de chegada à zona de finalização, principalmente através da velocidade. E destacar-te um aspecto que me parece muito importante, é que esta seleção de Moçambique não contou, porque estava castigado, com o Geni Katamo. E esta seleção com o Geni Katamo pode sonhar em algo mais. E sobretudo diante do Egito, eu acredito que com o Geni Katamo provavelmente teríamos aqui um grande escândalo. Porque a defesa egípcia é muito lenta, e isso notou-se a partir da entrada de Clésio, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Ser campeão do Benfica com o Rui Vitória. Precisamente. Verdade, e em algo que tu escreveste, Tomás, e com o qual eu concordo em absoluto, a equipa de Moçambique ganha muito mais com o Bruno Langa a jogar como lateral esquerdo e o Reinildo a jogar como central pela esquerda. É que Reinildo não desequilibra. É um jogador para jogar em zonas baixas, dá estabilidade defensiva, mas não desequilibra na frente, com Bruno Langa. Sem dúvida nenhuma, e eu creio que Chiquinho Conde, olhando para este jogo, pode tirar uma conclusão muito importante, é que esta equipa de Moçambique poderá crescer muito mais num 5-4-1 e até jogar com uma referência ofensiva de maior mobilidade. Libertando, por exemplo, o Geni Katamo para missões ofensivas. Exatamente, mas estamos completamente de acordo na visão sobre o Moçambique. No entanto, frisar, grandíssimo resultado diante do Egito. Mesmo assim, mesmo com o empate no fim. Uma nota para o Guina também, porque é um médio que se percebe que joga num patamar competitivo superior. Mais sem calma dúvida. Com bola, tenta juntar a equipa e fez uma super jogada no lance que deu o 2-1 na altura. Verdade, e claramente acima do Amad e do Nené, que são os jogadores que competem com ele pela posição. Eu creio que o Guimé é absolutamente indiscutível nesta equipa de Moçambique. Destacar também que o Mexer, mesmo já estando numa fase de grande veterania, liderou e bem a zona defensiva da seleção de Moçambique, que ganhará mais, do meu ponto de vista, e volto a reforçar este aspecto, com o Reinildo na zona central e com o Bruno Langa a disparar pelo corredor esquerdo, porque, tal como o Tomás disse, há depois também, do ponto de vista ofensivo, o Iti, há também o Clésio, há também o Gildo,
para além, obviamente, do Geni Catamo, que do meu ponto de vista está noutro patamar. Em relação a Cabo Verde, para fechar esta trio que já se estreou em termos do CAN, destacar que foi uma equipa que se apresentou em 4-2-3-1, muito bem organizada. Eu vou aqui fazer a ponte para o Tomás, porque creio que o maior destaque na seleção de Cabo Verde vai para Giovane Cabral. Jogasse. A melhor exibição da CAN até agora. Exatamente, melhor exibição individual até da agora, CAN. entenda-se, 2 dias de competição. Exatamente, estou completamente de acordo contigo, mas digo-te já, acho que vai ser difícil na primeira jornada haver uma exibição individual tão forte, talvez só na seleção de Marrocos, tão forte como o Giovane Cabral. Mas vou-te dar aqui, fazer-te a ponte para tu falar sobre o Giovane e eu depois já faço um retrato mais global da equipa de Cabo Verde. No Totti ao Totti, Tomás quer dar um Totti ao atacante que está cedido pelo Sporting à Salernitana de Pipo Inzaghi, Giovane Cabral. E é curioso este protagonismo que certos jogadores, se quisermos de segunda linha no futebol português, por exemplo, ou não só no futebol português, noutras paragens, podem ter ao serviço das seleções nacionais. É que uma coisa é Giovane ser uma figura secundária no Sporting, outra coisa é jogar ao serviço de Cabo Verde, onde realmente pode ser a estrela de uma equipa muito sólida. Diga-se também que Giovane tem um pouco este perfil muito confiante de se assumir quando está bem, fisicamente. Quando está bem é um jogador que finaliza com muita qualidade, assume a condução de bola, tem um remate incrível. Revelou um bom entendimento de quando soltar, e Cabo Verde joga sem uma referência. Teve um ataque com 4 homens móveis, Ryan Mendes mais sobre o corredor direito, o autor do gol, Bebé e Giovane a trocar de posição, Jamir Monteiro na frente, não sendo propriamente também um ponta de lança, é um médio avançado móvel que pressiona muito, Bebé, já agora, tenta desmarcações. Para quem nos está a ouvir, é aquele Bebé. É, exatamente. Que em 2010 jogou no Manchester United. Muito familiares aos adeptos portugueses, e é normal que assim seja, mas de facto nenhum como o Giovane Cabral. Ia marcando um golaço numa jogada individual, participou diretamente no lance do primeiro golo com um remate, lá está, de fora da área, muito potente, e é um jogador que tem tudo para continuar nesta linha, a assumir-se como uma estrela de Cabo Verde, que tem aqui um grupo muito homogéneo, sem realmente jogadores que se destaquem por aí além, mas com uma série de jogadores de muita qualidade. Por exemplo, os centrais fizeram um bom jogo, bem como os laterais, Giovane e Jamir Monteiro também. Logan Costa a mostrar atributos na antecipação, e atenção que tem 22 anos. Portanto, acima de tudo, fica a ideia de que Cabo Verde é uma equipa para ter em conta como outsider nesta CAN. E Cabo Verde, nos últimos anos, tendo obviamente uma base de recrutamento menor que outros países, já vem sendo a seleção lusófona mais consistente, quartos de final na estreia, na última edição do CAN foi aos oitavos de final, na altura perdendo só com o Senegal, mesmo nas qualificações para mundiais, andou alguma vez a roçar playoffs com boas campanhas, portanto uma seleção que consistentemente tem vindo a melhorar as suas prestações. E neste momento, a melhor seleção lusófona em termos de ranking. Tomás, querias ainda dar um pequeno toque para Tamer Seyhan, avançado da Palestina, que na Taça da Ásia marcou na derrota por 4-1 contra o Irão. Completamente simbólico. A Palestina está também a jogar a Taça Asiática, obviamente não vai ter grande peso nessa competição. Agora, o futebol é sonho, o futebol é esperança, o futebol é união, e portanto esse golo da Palestina contra o Irão, uma derrota, enfim, pesada, como se esperava, não era para outra coisa, mas o próprio facto de a Palestina estar em prova, ter muita gente nas bancadas, ter a solidariedade do outro lado, muita gente que terá visto esse jogo estava com a Palestina, pensou na Palestina. Sem dúvida. E nesse sentido, enquanto desporto, que é muito mais do que desporto, fica essa nota simbólica para o autor do golo da Palestina contra o Irão. E fica também a nossa lembrança a Shabi Shaban, centrocampista 21 vezes internacional, que morreu nas últimas semanas na sequência do bombardamento de israelitas, e para Abu Al-Abed, selecionador olímpico da Palestina, que também faleceu recentemente. Passamos agora, Tomás. Pedro, só muito rapidamente, vou deixar só uma referência em relação à seleção de Angola. É uma seleção que vai saltando entre estruturas, já joga entre 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, mas alterna com 4-1-4-1. Eu creio que o principal jogador da seleção, e não sei se Tomás concordará comigo, é o Zito Luvumbo. Eu tenho muita curiosidade em ver finalmente a explodir.
Exatamente, no jogador do Cagliari. Vamos ver até que ponto ele consegue ser o desequilibrador desta seleção de Angola e, sobretudo, destacar a força do meio-campo, onde eu creio que o Benny Mukendi devia ser titular. Não tem sido, a aposta tem sido mais em Show Freddy, que é o Freddy que passou vários anos no Belenenses, para quem não se recorda, e o Kellyano, que é habitual suplente na equipa do Estrela da Amadora. Do meu ponto de vista, eu creio que o Benny Mukendi entra aqui de caras e pode ser um jogador muito importante para o salto qualitativo. Em termos de defesa, eu creio que é uma seleção com debilidades que Gaspar em alguns momentos consegue disfarçar. Vamos ver também o rendimento do avançado de referência. Se Gelson Dalla vai conseguir ser a opção, se Depu está realmente recuperado e até que ponto o jogador que tem sido mais opção para Pedro Gonçalves, que é o Mabu Blulu, consegui não me atrapalhar no nome dele, pode ser um jogador aqui decisivo, não esquecendo que há uma baixa muito importante na seleção de Angola, do meu ponto de vista, que é o Helder Costa, porque podia ser aqui um jogador muito à semelhança daquilo que o Tomás descreveu sobre o Giovanni Cabral na seleção de Angola. Estamos agora para o Teatro dos Sonhos, onde, Tomás, queres destacar um certo médio ofensivo do Wolfsburgo? Sim, o Wolfsburgo voltou a ter alguma capacidade de investimento e de atração de jogadores de outra prateleira, e é o caso de Lovro Mayer, o talentoso médio croata, canhoto, que brilhou ao serviço do Rennes e com isso pensou-se que iria chegar diretamente a outros palcos. Não foi o caso, deu este salto para o futebol alemão, sendo que o treinador é Niko Kovac, também croata, e não sei de que forma isso poderá ter tido influência, mas é possível que tenha tido, e acaba por ser neste momento um jogador de eleição na Bundesliga, um jogador que na condução de bola, na forma como faz o último passe, tem enormes atributos. Este plantel do Wolfsburgo, embora não esteja a conseguir ainda os melhores resultados, tem aqui uma base interessante para construir e para se aproximar daqueles anos de ouro que teve, com Bazost, com Kevin De Bruyne, com Perisic, Luís Gustavo, enfim, uma grande mesmo. equipa do Wolfsburgo há uns anos. Vieirinha também lá esteve, é verdade. E agora atenção a Jonas Wind, que finalmente está a dar um salto qualitativo, um avançado que foi desde cedo comparado com Ibrahimovic, que tecnicamente é muito, muito bom de costas para a baliza, está a juntar golos também. Há Kaminski, um extremo, Vranks no meio campo, Joaquim Mella, também o lateral dinamarquês, faz parte desta equipa, portanto há aqui uma série de jogadores interessantes. Mas trouxe Lovro Mayer, porque voltou Kevin De Bruyne, e Kevin De Bruyne teve a rampa de lançamento precisamente ao serviço dos Lobos, está de volta ao City, e o que fez é extraordinário, com um golo que, mais do que a qualidade técnica, eu diria que demonstra uma inteligência rara. Kevin De Bruyne é um dos jogadores mais inteligentes do futebol atual. Reparem na forma como no primeiro golo vai para um lado e depois percebe que Bruno Guimarães fecha essa linha de passe e imediatamente muda para o outro lado de Bruno Guimarães para receber a bola à vontade, e depois a forma como ajeita o corpo para o remate é qualquer coisa de extraordinário. Facilidade desconcertante. Sim, é inacreditável. É que parece que está a jogar PlayStation autenticamente. Parece que já viu aquilo que pode acontecer e depois adapta-se a isso com uma técnica brilhante, e isso foi também notório no lance que dá a vitória ao City, com um passe teleguiado para as costas da defesa. Mérito também para o Oscar Bob, que passinho a passinho vai ganhando protagonismo nesta equipa do City. De certa forma ocupa a vaga deixada livre por Cole Palmer, que era um jogador que saía do banco, fazia várias posições, muito jovem, aposta de Pep Guardiola. Oscar Bob em espaços curtos, no controle de bola com os dois pés, também é um diamante para lapidar. Curiosamente, passou pelo Porto, não ficou muito tempo nos azuis e brancos. Veremos agora se nesta reta final, nesta segunda metade de Premier League, nesta corrida contra o Liverpool, não teremos outro City com a presença de Kevin De Bruyne. Seguramente. Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola, gravado no começo da tarde de 15 de janeiro, com sonoplastia do Tomás Delfim. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Pedro. Grande abraço, Tomás. Um abraço a todos. Obrigado, Tomás. Muito obrigado por estar aí desse lado. Tenham uma boa semana de CAN e de Taça da Ásia. Nós voltaremos para a semana.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.